Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 26. Quando todo o céu se cala. Pai, eu oro por mulheres que neste dia precisam ser fortalecidas no poder da Tua Palavra. Espírito Santo, as abrace com Teu encorajamento e que elas se sintam amadas e capacitadas para Te servir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deb faz as perguntas difíceis. As cartas de Deb que Deb me mandou são muito preciosas porque afirmam com tanta beleza as esperanças, os medos e a fé incrível de uma pessoa que está morrendo aos poucos e com grandes dores, mas que mesmo assim confia em Deus. E em uma de suas cartas, Deb fez algumas perguntas que inquietam todos nós. Por que algumas pessoas são curadas e outras não? Minha fé é forte o bastante? Porque no início eu tive a impressão de estar sozinha? Naquela carta, Deb respondeu as perguntas do ponto de vista de alguém que tem todos os motivos para ceder ao desespero, mas não o faz. Ela disse: durante toda a minha doença, muitas perguntas e muitos pensamentos passaram pela minha mente. Eu fiz de tudo para encontrar as respostas, e mesmo sabendo que jamais conhecerei todas as respostas, vim a fazer as pazes com algumas das muitas dificuldades que uma doença terminal nos traz. Deus ouve minhas orações? Ela continuou. Eu costumava me perguntar se Deus sabe que eu perderei essa batalha, por que Ele quer que eu me esforce tanto para vencer? Ao relutar com essa pergunta, cheguei à conclusão de que existem momentos em que, independente do placar, o fato de estar simplesmente viva já significa a vitória. Eu costumava pensar que, talvez, minha fé não fosse forte o bastante. Como você sabe, quando me ajoelhei para orar, eu desloquei meu quadril. Creio que esta seja a recompensa por ser tão determinada. Quando oro, minha oração vem diretamente do coração e eu agradeço a Deus por cada dia. Aceito o bom e o ruim. Quero viver. Você talvez ache que eu me acostumaria com toda essa frustração, com as dores severas, com as mudanças drásticas na minha vida e com os longos períodos de solidão durante os quais fico sentada na cama pensando no sentido de tudo isso. De ter tantos tubos e agulhas enfiados em meu corpo. Acho que você nunca se acostuma com isso, mas eu sei que enquanto tudo isso acontece, mantenho um relacionamento muito sincero com Jesus Cristo. Sei que, quando não consigo caminhar, falar, me movimentar ou respirar por conta própria, Deus me carrega. Por que algumas pessoas são curadas e outras não? Minha vida tem sido como uma caminhada pela neve. Cada passo deixa um rastro. Pergunto-me quantas pessoas se sentem como eu. Me sinto em relação ao fato de não serem curadas. Sei que não sou a única e quero ser um exemplo para as pessoas para que elas saibam que vale a pena não desistir. Sim, é difícil. E sim, uma vida com altos e baixos, mas visto como um todo, vale a pena viver. Se eu souber que consegui ajudar uma única pessoa, então estarei satisfeita e saberei que fiz o que deveria fazer. Às vezes eu me pergunto se Deus não estaria me dando esse tempo para estender as mãos para pessoas em situações semelhantes. Sinto que ainda tenho algo a fazer antes de morrer. Eu oro para que eu possa fazer isso ainda. Quero que outros saibam que precisam aceitar Jesus para que possam ter a vida eterna. Como sempre digo, apenas os que estão realmente preparados para a morte estão realmente preparados para a vida. E como diz uma das minhas músicas favoritas, tudo está bem na minha alma. Gostaria que as pessoas dissessem que estão vivendo com sua doença, não que estejam morrendo de sua doença. Precisamos saber que uma doença fatal não é um castigo de Deus. Minha fé é forte o bastante? Desde que me disseram que eu tenho uma doença e que eu morrerei, tenho visto a vida com outros olhos. Percebi o quão frágil a vida é. No início, olhei rapidamente para o Senhor e longamente para os meus problemas. Aprendi a inverter isso e agora olho rapidamente para os meus problemas e longamente para o Senhor. Por que no início
eu tive a impressão de estar sozinha. Minha doença me ensinou muitas lições. Algumas foram muito dolorosas. Ela trouxe muitas mudanças para minha vida, meu estilo de vida, minha família, meus amigos. Minha família nunca me abandonou, sempre ficou ao meu lado, sempre torceu por mim e por isso sinto que sou muito abençoada. A maioria dos meus supostos amigos não ficou do meu lado e decidiu deixar que eu passasse sozinha com minha família, por essa longa e dolorosa luta. Creio que a maioria não consegue lidar com o fato de que eu morrerei, mas desejo que entendam que algum dia eles também morrerão e que continuo sendo a mesma Debbie. Talvez um pouco mais frágil e magra, mas continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui. Eu adoeci no momento da minha vida em que estava apenas começando a viver. Eu tinha muitas expectativas, queria casar, ter filhos, seguir uma carreira, cuidar de mim mesma, criar meus filhos da forma como eu havia sido criada, desenvolver um pouco da alegria que eu receber em minha vida. Muitas das minhas expectativas foram destruídas. Nunca terei filhos que me chamem de mãe. Minha mãe, meu pai e minhas irmãs cuidam de mim, me vestem, me ajudam com meus próprios remédios, injeções, tubos, oxigênio e toda a parafernália para me alimentar. Repito, sinto-me muito abençoada por receber toda essa ajuda. Aprendi também que não devemos ver nada na vida como certo e garantido. A vida é curta e frágil demais. Eu costumava ter muito medo de dormir à noite porque temia que não acordaria. Não consigo lhe dizer quantas noites eu passei em claro remoendo tantos pensamentos e recitando tantas orações. Recentemente comecei a dizer, caso eu acorde antes de morrer, isto ajuda. Mais tarde, Debbie me disse quantas pessoas já se sentaram ao lado de sua cama e como os amigos de Jó lhe disseram que deveria existir algum pecado oculto em sua vida. Pergunto-me se acham que a ausência de uma cura em suas vidas passe uma imagem negativa do poder de suas orações. Este consolo fez com que ela tivesse que suportar o fardo de sua dor sozinha. Mas mesmo em meio a todo esse turbilhão espiritual, Debbie continua a confiar em Jesus. Ponto de virada. Quando Deus parece estar distante e nossas orações refletem no teto, podemos ceder ao desespero ou podemos continuar nossa jornada em direção ao céu em simples confiança. Eu, por outro lado, sofri com a dor de Debbie. Consigo aceitar sua morte inevitável. Acredito, estar ausente do corpo significa estar presente como o Senhor. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versos 8. Portanto, a morte é algo que todos nós podemos esperar com alegria. Esperamos pela morte para que ela nos leve ao encontro de Deus, mas reluto em aceitar o sofrimento pelo qual Debbie precisa passar antes da sua morte. Certa noite, um ano após nosso encontro, Debbie me ligou. A dor era maior do que conseguia suportar e ela precisava conversar com alguém. Após uma longa conversa, desliguei o telefone com raiva de Deus. Se tu não quiseres curá-la, eu gritei, então leve-a para casa. Por quê? Por que ela precisa sofrer tanto agora? Abri minha Bíblia e li Romanos, capítulo 8, do versos 36 ao 37. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Debbie não está sendo uma vencedora, pensei, ela está sendo vencida todos os dias. Fiquei acordada a noite inteira tentando encontrar algum sentido nesse horror. Adoraria poder dizer-lhe que encontrei a resposta à minha pergunta sobre o porquê Debbie precisa sofrer, mas não encontrei. No entanto, encontrei uma chave para sermos vencedores: fé e amor em Deus. Paulo escreveu aos Romanos sobre o sofrimento que ele e seus companheiros tiveram que suportar. Seus corpos foram atormentados por vezes diariamente, mas eles eram vencedores porque acreditavam em Deus e confiavam em seu amor em Cristo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, do versos 38 ao 39. Sabendo que nada impediria que Deus os amasse, Paulo e seus companheiros foram capazes de continuar acreditando em Deus e amando-o, caminhando com ele e proclamando o seu evangelho.
Vencedores se contentam em saber que Deus os ama. Dor e morte podem destruir seus corpos, mas eles sabem que suas almas viverão para sempre por causa do amor de Deus. Por isso, os vencedores conseguem viver com perguntas não respondidas, assim como Debbie o faz. Eles não prendem Deus numa caixinha de respostas perfeitas. Eles são capazes de confiar em Deus sem existir explicações, como se Deus não lhe devesse coisa alguma. Apesar de não ter sido curada, a dor e a morte não destruíram o amor de Deus por Debbie, nem o amor de Debbie por Jesus. Ela acredita no amor de Deus, por isso consegue permanecer fiel até se encontrar com Deus no céu. Nosso consolo baseia-se no conhecimento de que Deus é por nós e que nada pode nos separar do seu amor. Nosso Deus é poderoso, seu amor vence as forças da vida e da morte e nos transforma em mais do que vencedores. Poucos de nós encaram ou encararão a dor e o sofrimento que Debbie e sua família tiveram que experimentar. Mas a maioria de nós sabe como é quando o céu parece se calar e quando não conseguimos ver nenhuma solução para uma situação desesperadora. Muitas personalidades bíblicas conheceram esse sentimento, sobretudo o nosso bom amigo Jó. Uau! Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus, diz a música cristã da atualidade. Eu confio nessa palavra. Eu confio nesse poema. Eu sei que Deus, Ele é Deus, a despeito de qualquer circunstância que eu possa enfrentar. E a despeito de não ter todas as minhas respostas respondidas. E isso me fortalece para continuar esperando no Deus da promessa, no Deus da eternidade, no Deus que me chamou para ser eterna, muito além desta vida, mas uma vida vivida aos seus pés por toda a eternidade. E eu glorifico a esse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Um grande beijo, Deus te abençoe e até nossa próxima leitura.